Helena só voltou à igreja matriz, porque a noiva, chorando na sua frente, pediu que o vestido fosse ajustado no próprio altar. E a última vez que Helena tinha subido aqueles degraus, a cidade inteira achou que ela tinha sido abandonada. 30 anos não apagaram o som dos cochichos, nem o peso do véu, nem a sensação de estar parada diante de bancos cheios, segurando um buquê de flores brancas, enquanto alguém atravessava o corredor central com um papel na mão e dizia: baixo demais para ser caridade e alto demais para ser segredo. Ele não vem. Desde aquele dia, Helena nunca mais entrou pela porta principal da matriz de Vila das Dores. Passava pela calçada do outro lado da rua. Quando a procissão fechava a avenida, ela fingia que precisava costurar até tarde. Quando alguma cliente pedia para entregar vestido na sacristia, mandava uma ajudante. Quando os sinos tocavam para casamento, ela fechava a janela do ateliê. Mas naquela tarde de quinta-feira, a noiva se chamava Clara. Tinha 23 anos, as mãos tremendo dentro das luvas e um medo enorme de casar com a barra torta. Dona Helena, por favor, a senhora é a única que sabe mexer nesse bordado. Minha mãe falou que se alguém consegue salvar, é a senhora. Helena olhou para o vestido estendido sobre a cadeira. Renda antiga, miçangas pequenas, cetim pesado. Um vestido bonito demais para ser consertado com pressa e triste demais para ser ignorado. Eu ajusto no ateliê. Não dá. O ensaio é agora. O padre quer ver a entrada. A igreja está em reforma. A barra prende nos degraus novos. É só marcar a altura lá. A palavra igreja ficou parada entre as duas, como uma agulha atravessada no peito. Helena tinha 52 anos, coluna reta, cabelo preso num coque baixo, óculos pendurado por uma corrente fina e uma elegância dura, daquelas que as pessoas confundem com frieza porque nunca viram quanto custa continuar de pé. Costurava vestidos de noiva havia mais de 20 anos. Ajustava sonhos que não eram seus. Bordava nomes de outras mulheres. Fechava botões nas costas de moças que acreditavam no futuro com uma coragem que ela fingia admirar sem sentir inveja. No fundo da gaveta mais alta do ateliê, dentro de uma caixa de madeira, ainda guardava um pedaço rasgado do próprio véu. Não porque quisesse lembrar, porque algumas dores não obedecem quando a gente manda embora. Ela pegou a fita métrica, a almofada de alfinetes e disse: 5 minutos. Eu entro, marco e saio. Clara sorriu com a gratidão apressada de quem ainda não conhecia tragédias antigas. A matriz de Vila das Dores estava aberta depois de meses fechada. A cidade inteira falava da restauração. Os bancos escuros, rachados pelo tempo, tinham sido retirados, lixados, reforçados e envernizados. O altar, antes amarelado e gasto, brilhava sob a luz da tarde. Havia andaimes encostados nas paredes, plásticos cobrindo imagens, cheiro de cera, tinta fresca e madeira cortada. Helena parou na porta. Por um segundo não viu a igreja de agora, viu a igreja de antes, as flores brancas amarradas nos bancos, o corredor cheio de conhecidos. A mãe de Augusto chorando no primeiro banco, apertando um lenço, o tio de Helena, Osvaldo, de terno escuro, em pé perto da sacristia, com a expressão satisfeita de quem já sabia o final de uma história antes dos outros personagens. E ela, jovem, magra, vestida de noiva, tentando não olhar para a porta, porque olhar para a porta significava admitir que esperava. Dona Helena? A voz de Clara puxou a costureira de volta. Helena respirou fundo e entrou. Ela caminhou pela nave como se pisasse em vidro. Cada banco restaurado parecia reconhecer seus passos. Cada canto da igreja guardava um pedaço de vergonha. Perto do altar, o padre Elias conversava com 2 homens da equipe da reforma. Um deles segurava uma prancheta. O outro estava de costas, ajoelhado junto ao primeiro banco da frente, passando a mão sobre a madeira como quem confere uma ferida antiga.
Helena só precisou ver aquela mão para esquecer como se respirava. Era uma mão larga, marcada de cortes finos, unhas curtas, pele queimada de sol, o polegar com uma pequena cicatriz atravessada. A mesma mão que, quando jovem, fazia caixas de madeira para guardar os tecidos dela. A mesma mão que um dia desenhou, com lápis de carpinteiro, a casa onde eles viveriam. Varanda estreita, 2 janelas azuis, um quarto pequeno nos fundos para virar costura. Augusto levantou. E o tempo, que tinha sido cruel durante 30 anos, de repente ficou lento. Ele estava mais velho, claro, 54 anos, cabelo grisalho nas têmporas, barba curta, camisa de trabalho coberta de pó de madeira. Mas os olhos eram os mesmos. Castanhos, fundos, quietos demais. Olhos de quem aprendeu a não pedir explicação para não receber outra mentira. Helena sentiu a fita métrica escorregar dos dedos. Augusto olhou para ela e não sorriu. Talvez porque sorrir fosse uma intimidade impossível. Talvez porque, para ele, Helena ainda fosse a mulher que não o esperou. Helena, ele disse. Nada mais. Só o nome dela, dito com 30 anos de atraso. Ela abaixou o rosto, pegou a fita do chão e respondeu. Augusto. O padre Elias percebeu o ar mudar. Clara, inocente, mexia no próprio véu, sem entender por que 2 adultos tinham ficado imóveis no meio da igreja, como se alguém tivesse aberto uma porta dentro deles. Vocês se conhecem? A noiva perguntou. Helena abriu a boca, Augusto também. Nenhum dos 2 conseguiu dizer a verdade. Quem respondeu foi o padre com cuidado. Vila pequena, minha filha. Aqui todo mundo conhece alguma parte da vida de todo mundo. Helena se aproximou de Clara, ajoelhou diante do vestido e começou a marcar a barra. Suas mãos eram firmes, sempre tinham sido. Podia estar desmoronando por dentro, mas um alfinete nunca tremia entre seus dedos. Era o que ela repetia às aprendizes. A mão não tem culpa do coração. Augusto continuou perto do banco, fingindo medir uma emenda que já estava perfeita. Clara subiu o primeiro degrau do altar. A barra prendeu. Helena puxou o tecido com delicadeza. Levanta um pouco o pé direito. Assim, menos. Casamento não é corrida. Clara riu, nervosa. Augusto soltou um quase sorriso. Helena viu. Fingiu que não. O padre Elias voltou à sacristia e saiu carregando uma caixa de papelão antiga, amarrada com barbante. Augusto, quando terminar esse banco, me ajuda com esses livros. Vamos levar para a sala lateral. O pessoal da prefeitura vem amanhã digitalizar os registros antigos. A palavra registros tocou alguma coisa em Helena. Augusto também olhou. Que registros? Ele perguntou. Livros de batismo, óbito, casamento, proclamas. Muita coisa estava guardada sem cuidado. A reforma trouxe poeira e surpresa. Helena espetou um alfinete no tecido branco. Livro de proclamas? Clara perguntou curiosa. O livro onde se registravam as intenções de casamento, explicou o padre. Antigamente, antes de casar, os nomes ficavam anunciados. Se havia impedimento, alguém podia declarar. Era tudo manual. Helena sentiu a garganta fechar. Manual. Como o papel que lhe entregaram no dia em que todos a viram esperando por um noivo que, segundo disseram, tinha desistido por escrito. Augusto limpou as mãos na calça. Esses livros estavam onde? No armário antigo da sacristia, atrás de um painel solto. Nem eu sabia que havia tanta coisa ali. O silêncio de Augusto ficou mais pesado. Helena terminou de marcar a barra e se levantou rápido demais. Pronto, Clara, amanhã cedo você passa no ateliê. Mas a senhora não vai ficar para o ensaio? Não. A resposta saiu seca. Clara murchou um pouco, mas não insistiu. Helena guardou os alfinetes, enrolou a fita métrica e virou para sair. Precisava chegar à porta antes que o passado percebesse que ela estava fraca. Mas no corredor central, Augusto falou. Você não mudou quando quer fugir.
Helena parou. A igreja ficou quieta de um jeito indecente. Ela virou devagar. Eu aprendi com quem fugiu primeiro. O rosto dele endureceu. Clara arregalou os olhos. O padre Elias abaixou a caixa sobre uma mesa e respirou como quem entende que acabou de pisar numa casa desabando. Augusto deu um passo. Eu não fugi. Helena riu sem alegria. Não? Não? Então talvez a cidade inteira tenha inventado você. Ele olhou para os bancos vazios, depois para o altar. A cidade inteira acreditou no que quiseram que ela acreditasse. A frase deveria ter sido dita com raiva. Veio com cansaço. Helena sentiu uma pontada, não de perdão, de perigo, porque raiva ela sabia costurar por cima. Dúvida, não. Eu estava lá, ela disse, vestida de noiva, com o buquê na mão, com sua mãe no primeiro banco, com minha vida inteira pendurada naquela porta. E você não entrou. Augusto apertou a mandíbula. Eu cheguei. Helena piscou. Não ouse. Eu cheguei, Helena. Não ouse me dar uma versão bonita agora. Bonita? Ele soltou uma risada baixa, quase amarga. Você acha que minha vida ficou bonita depois daquele dia? O padre Elias se aproximou. Talvez seja melhor conversarem em outro momento. Helena olhou para ele como se a própria igreja tivesse resolvido ter opinião. Padre, com respeito, essa conversa acabou há 30 anos. Ela saiu antes que a voz falhasse. Do lado de fora, a praça parecia a mesma e não era. O coreto tinha sido pintado de verde. A farmácia antiga virou loja de celulares. O bar da esquina agora tinha mesas de plástico e um toldo vermelho. Mas o sino bateu 5 horas e Helena, por um segundo, voltou a ser a moça que desceu a escadaria da igreja com o véu arrancado, ouvindo uma mulher cochichar. Coitada, noiva rejeitada dá azar. Ela atravessou a rua sem olhar para trás. No ateliê, costurou até a noite. Desmanchou a barra de Clara, alinhavou de novo, refez o bordado como quem tenta provar ao mundo que tecido obedece melhor que gente. Às 9, a ajudante Juliana perguntou. A senhora está bem? Estou. Quando a senhora diz assim, parece que está pior. Helena levantou os olhos. Juliana tinha 28 anos. Trabalhava com ela desde menina. E era uma das poucas pessoas que se atreviam a tratar Helena como humana, não como uma lenda triste da cidade. Você soube que estão digitalizando os livros da igreja? Helena perguntou. Vi no grupo da prefeitura. Vão fazer exposição na reinauguração domingo. Parece que acharam registro antigo até do tempo dos tropeiros. Helena cortou a linha com os dentes. Livro velho só serve para juntar mofo. Ou para contar o que esqueceram. Helena não respondeu. Naquela noite, ela sonhou com uma assinatura. Não era uma assinatura que ela conhecia. Era o nome de Augusto escrito torto, apertado, sem o traço longo no final do O. No sonho, o papel pegava fogo, mas ninguém se queimava. Não havia magia, não havia aviso. Havia apenas memória misturada com aquilo que o padre dissera. Registros manuais, livros guardados, proclamas. Ao acordar, antes das 6, Helena fez café forte e abriu a gaveta alta. A caixa de madeira ainda estava lá. Augusto a fizera quando eles tinham 20 anos. Pequena, de cedro, tampa arredondada, dobradiças de latão. Na época, ele entregou como quem entrega uma joia. Para guardar suas linhas mais caras, ele tinha dito. Minhas linhas mais caras cabem num envelope. Então guarda cartas. Cartas de quem? De quem tiver coragem de escrever. Ele escreveu muitas. Helena guardou quase todas até o dia do casamento. Depois queimou as que conseguiu ler sem morrer. A única coisa que não queimou foi o pedaço do véu, porque o tecido estava preso numa dobra da caixa. E ela só encontrou semanas depois, quando já não tinha força nem para odiar direito. Ela abriu a tampa. O cheiro de madeira antiga ainda existia, fraco, íntimo. Dentro, o pedaço de tule branco, amarelado pelo tempo. Um botão perolado solto,
um papel dobrado que ela não lembrava de ter guardado. Helena franziu a testa, desdobrou. Era uma medida de tecido escrita por Augusto de anos antes. Helena gosta da barra 2 dedos acima do chão. Diz que noiva tem que parecer que flutua, mas precisa conseguir fugir se mudar de ideia. Ela sentou na beira da cama e riu. Foi uma risada pequena, quebrada, quase um soluço. Augusto tinha esse humor quieto, dizia coisas simples no meio do trabalho, só para ver se ela tentava não sorrir. E ela tentava, quase nunca conseguia. No mesmo papel, no canto inferior, havia o nome dele, escrito como ele assinava nas notas de encomenda. Augusto R. Menezes. O A subia inclinado, o G descia fundo, e o final do sobrenome terminava num traço longo, firme, como quem passa a régua na própria vida. Helena olhou para aquilo por tempo demais. Depois dobrou o papel e guardou na bolsa. Não sabia por quê. Ou sabia e não queria admitir. Na manhã seguinte, levou o vestido de Clara à igreja. Disse a si mesma que era pela cliente. Disse que entraria, entregaria e iria embora. Disse que o nome de Augusto não tinha mais poder sobre ela. Mentiu nas 3 coisas. A matriz estava mais movimentada. Funcionários da prefeitura tinham instalado um scanner sobre uma mesa lateral. Havia um computador, lâmpadas frias, luvas de algodão e uma mulher de jaleco claro orientando o padre. Augusto estava no fundo, ajustando o encaixe de um banco. Usava a mesma camisa de ontem, ou uma igual, e tinha uma lasca de madeira presa no cabelo. Quando viu Helena, levou a mão à cabeça sem perceber, como um rapaz pego desprevenido. Ela odiou achar isso bonito. Clara veio correndo. Ficou perfeito? Ficou do tamanho certo. Se você tropeçar agora, a culpa é do noivo. Clara gargalhou. Tomara que ele apareça. A frase escapou leve, brincadeira de quem não sabia que certas palavras têm lâmina. Helena ficou rígida. Clara percebeu. Desculpa, eu não... Vista o vestido. Enquanto a noiva entrava na sala ao lado com a mãe, Helena ficou junto a uma coluna, tentando parecer invisível. Foi quando ouviu a arquivista dizer: Padre, esse livro aqui é o de proclamas de 1994 a 1997. Está com algumas folhas manchadas. Vamos escanear primeiro. Helena sentiu a bolsa pesar no ombro. O casamento dela deveria ter acontecido em setembro de 1995. Augusto também ouviu. Parou com a lixa na mão. Por alguns segundos, nenhum dos dois olhou para o outro. Só para o livro. Era grande, capa escura, cantos gastos, lombada remendada com fita. O padre Elias passou a mão sobre ele com respeito, como se tocasse a testa de um doente antigo. Cuidado com esse, disse ele. Foi encontrado atrás do armário. Talvez tenha umidade. A arquivista colocou luvas. Helena deveria ter ido embora. Mas ficou. O scanner acendeu. A primeira página apareceu no computador. Nomes de gente que Helena conhecia, alguns vivos, outros enterrados. Datas, observações, assinaturas. A arquivista virou uma folha, depois outra. Augusto se aproximou devagar, mantendo distância suficiente para não parecer interessado demais. Helena deu um passo sem perceber. O padre Elias olhou para os dois. Vocês estão esperando algum registro específico? Não. Helena respondeu depressa. Augusto não respondeu. A arquivista continuou. O som das folhas era baixo, mas dentro de Helena parecia trovão. A cada página, um casal. A cada casal, uma vida que talvez tivesse dado certo. Talvez não, mas ao menos tinha começado sem a cidade inteira assistir à sua destruição. Então apareceu Helena de Almeida Soares e Augusto Ribeiro Menezes. Proclamas corridos por 3 domingos, sem impedimento declarado, a data prevista da celebração. O mundo ficou pequeno. Helena apoiou a mão na coluna. Augusto deu um passo para perto do computador. Na linha abaixo havia uma anotação posterior, feita com tinta mais escura. Cancelado a pedido do nubente. E ao lado, uma assinatura.
Augusto R. Menezes. Helena sentiu o gosto metálico da memória. Está vendo? Ela disse, sem olhar para ele. A igreja não inventou. Augusto inclinou o corpo para a tela. O rosto dele mudou. Não foi surpresa comum. Foi como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de uma cicatriz e puxado. Essa assinatura não é minha. Helena fechou os olhos. Augusto, não é minha. Por favor. Ele olhou para o padre. Amplia. A arquivista hesitou. Senhor, o documento é sensível. Amplia, por favor. O padre Elias fez um gesto para permitir. A assinatura cresceu na tela. O nome estava ali, mas errado de um jeito que só alguém íntimo perceberia. O A era pequeno demais. O D não descia. O traço final acabava antes do sobrenome respirar. Helena tirou da bolsa o papel antigo que encontrara na caixa. Sua mão tremia agora. Tremia tanto que a arquivista percebeu. Eu tenho uma assinatura dele. Augusto olhou para o papel. Por um segundo não pareceu interessado na prova. Pareceu atingido pelo fato de ela ainda ter aquilo. Você guardou? Ele perguntou. Helena abriu o papel sobre a mesa. Eu não sabia. A arquivista colocou as duas assinaturas lado a lado, a do papel e a do livro. Chamou um rapaz da equipe que ajustou a imagem no computador. Não precisava ser perito. Qualquer pessoa que tivesse aprendido a ler olhando conta de mercado perceberia. Uma assinatura era de um homem habituado a escrever o próprio nome. A outra era imitação apressada, feita por alguém preocupado em copiar letras, não gesto. O padre Elias ficou pálido. Isso muda muita coisa. Helena recuou como se a frase tivesse empurrado seu peito. Não muda o fato de que ele não entrou. Augusto se virou para ela. Eu entrei na praça às 3h10. Pare. Eu estava com o terno cinza, aquele que sua mãe dizia que me deixava sério demais. Minha mãe já tinha morrido. A sua tia, então, Dona Lourdes. Ela disse isso no ensaio. Helena engoliu seco. Ele lembrava. Augusto continuou, a voz mais baixa. Eu cheguei pelo lado da sacristia porque a porta principal estava cheia. 2 homens me seguraram perto do corredor. Disseram que você tinha pedido para cancelar, que seu tio tinha registrado, que se eu insistisse, sua família ia me acusar de ter forçado você a casar comigo por interesse. Helena balançou a cabeça. Isso é mentira. Eu também achei. Então por que não entrou gritando? Augusto olhou para o altar. Porque um deles disse que minha mãe perderia o quarto na casa de repouso se eu fizesse escândalo, que o emprego dela na lavanderia do hospital dependia de gente que devia favor ao seu tio. Ela estava doente, Helena. Eu era pobre, teimoso, mas não era sozinho no mundo. Helena sentiu a raiva procurar lugar para ficar e não encontrar. O que disseram de mim? Ela perguntou. Ele demorou. Que você tinha aceitado casar com Alberto Valença, que sua família pagaria as dívidas da oficina se eu fosse embora quieto, que você preferia uma vida segura. Helena ficou imóvel. Alberto Valença, o comerciante rico, o homem que seu tio queria empurrar para dentro da casa dela como se fosse solução para tudo. O homem a quem ela recusou tantas vezes que chegou a sentir nojo do próprio nome. Eu nunca aceitei Alberto. Eu sei disso agora. Agora, naquele dia eu tinha 24 anos, minha mãe tossia sangue e um papel com meu nome dizia que eu tinha desistido. Eu achei que você tinha assinado por dentro da família e me deixado como covarde por educação. Helena levou a mão ao peito. Eu fiquei no altar. Eu fiquei do lado de fora. Eu chorei na frente de todos. Eu fui embora pela rua de trás carregando um terno que nunca mais usei. O silêncio depois disso não foi vazio. Foi cheio de tudo o que eles não tinham dito quando ainda dava tempo. Clara apareceu na porta lateral com o vestido ajustado, radiante. Dona Helena ficou lindo. Ninguém respondeu. A moça olhou para o grupo, para o computador, para o livro antigo. O que aconteceu?
Helena fechou o papel com a assinatura verdadeira. Nada que seja seu, minha filha. Mas era de Clara também, de algum jeito. Era de toda noiva que acredita que a porta vai se abrir. Era de toda a cidade que escolhe um culpado antes de ouvir a história inteira. Naquela tarde, a notícia não saiu da igreja, mas começou a respirar dentro dela. O padre Elias pediu que a arquivista separasse a página e fizesse cópia em alta resolução. Disse que chamaria a cúria, que precisava cautela, que acusar morto ou vivo sem prova completa era perigoso. Helena ouviu tudo sem ouvir. Augusto voltou aos bancos, mas não lixou mais nada direito. Antes de ir embora, ela passou por ele no corredor lateral. Você devia ter me procurado. Ele não levantou os olhos. Você devia ter acreditado menos depressa. A resposta foi injusta, e os dois souberam no mesmo instante. Helena endureceu. Augusto fechou os olhos arrependido. Desculpa. Ela continuou andando. Ele falou antes que ela alcançasse a porta. Eu fui até o seu ateliê 3 meses depois. Helena virou. Eu não tinha ateliê. Na casa da sua tia. Levei uma carta. Seu tio me recebeu na varanda. Disse que você tinha ido embora com Alberto para a capital. Disse que se eu aparecesse de novo, faria minha mãe perder o tratamento. Helena sentiu o chão inclinar. Eu fiquei em Vila das Dores. Augusto encarou ela. Eu também. Essa foi a crueldade mais simples de todas. Eles tinham vivido 30 anos na mesma cidade, separados por ruas, versões e orgulho. Ele no bairro da Serraria, ela no centro. Ele fazendo portas, armários e bancos de igreja. Ela fazendo vestidos, barras e véus. Às vezes se viam de longe, na feira, no velório de alguém, na fila do banco. E cada um desviava como se o outro fosse prova de uma culpa que não suportava olhar. Agora, a possibilidade de terem sido enganados não trazia alívio. Trazia uma pergunta pior. Quem eles teriam sido se alguém não tivesse falsificado uma assinatura? Nos dias seguintes, a restauração da matriz ganhou outro tipo de poeira. O padre Elias começou a revisar os livros com mais cuidado. A arquivista, chamada Marta, encontrou uma folha solta presa entre 2 páginas, quase colada pela umidade. Não era uma prova completa, mas era um bilhete de serviço do antigo sacristão Joaquim, escrito com letra miúda, recebido de OS envelope para urgência de cancelamento, padre ausente, registrar conforme pedido. O.S. Helena leu aquilo e sentiu o sangue sumir do rosto. Oswaldo Soares, seu tio, o homem que a criou depois que os pais morreram, o homem que administrou a casa, as terras pequenas, as contas, as decisões. O homem que dizia que amor de pobre era bonito em música, mas desastre em mesa de jantar. O homem que, depois do casamento fracassado, passou meses repetindo: pelo menos agora você aprendeu que sentimento não sustenta mulher. Ele ainda vivia, velho elegante, apoiado em bengala, morando na mesma casa grande da Rua das Mangueiras. Já não mandava em tudo como antes, mas ainda gostava que as pessoas baixassem a voz quando ele entrava no clube. Helena não queria acreditar, não por amor a ele, por horror de perceber que sua vida podia ter sido dobrada por uma mão conhecida. Na sexta à noite, ela foi até a casa do tio. A fachada estava pintada de branco. As janelas verdes, o jardim bem cuidado por uma empregada antiga. Osvaldo estava na varanda, ouvindo rádio baixo. O rosto enrugado mantinha a expressão de homem importante, mesmo que as mãos já tremessem. "Helena!" ele disse. "Veio tarde." Ela ficou em pé diante dele. "O senhor falsificou a assinatura de Augusto?" Osvaldo não piscou. E foi isso que quase confirmou tudo antes de qualquer palavra. "Boa noite para você também. Responda." Ele desligou o rádio devagar. "Quem colocou essa bobagem na sua cabeça?" "O livro de proclamas da igreja." Pela primeira vez, a bengala dele bateu no piso fora do ritmo. Livro velho dá mais confusão que verdade.
Tem uma assinatura que não é dele. Depois de 30 anos você virou perita? Tem um bilhete do sacristão com suas iniciais. Osvaldo olhou para a rua, como se medisse quem poderia ouvir. Entre. Eu não quero entrar. Você sempre foi teimosa. Eu era noiva. A frase saiu simples, mas carregou uma vida inteira. Osvaldo respirou pelo nariz. Você era uma menina prestes a jogar fora tudo o que sua família construiu. Por amor? Por ingenuidade. Aquele rapaz não tinha onde cair morto. Ele tinha caráter. Caráter não paga médico, Helena. E mentira paga. Os olhos do velho ficaram frios. Eu salvei você. Ela deu um passo para trás. Foi pequeno, mas definitivo. Do quê? De virar mulher de marceneiro, morando em casa alugada, costurando para fora com filho no colo e conta atrasada. Eu virei costureira de qualquer jeito, mas com nome limpo. Helena riu, e a risada veio tão ferida que uma empregada apareceu na porta. Nome limpo, a cidade me chamou de rejeitada por 30 anos. Melhor rejeitada do que miserável. Ela olhou para aquele homem e percebeu que não havia remorso ali. Havia convicção. E convicção sem amor é uma das formas mais frias da crueldade. O Senhor me deixou no altar. Ele deixou. Ele chegou. Osvaldo apertou a bengala. Ele foi fraco. Porque o Senhor ameaçou a mãe dele. Eu falei verdades que ele precisava ouvir. Que eu tinha aceitado Alberto. Osvaldo desviou os olhos por meio segundo. Alberto teria dado uma vida decente. Eu nunca amei Alberto. Amor passa. Helena sentiu as lágrimas virem, mas não deixou cair. Não diante dele. Passa. O velho não respondeu. Ela abriu a bolsa e tirou a cópia ampliada da assinatura falsa. Depois tirou o papel antigo com a assinatura verdadeira de Augusto. Colocou os dois sobre a mesa da varanda. Olhe. Não preciso. Olhe. Ele olhou. As mãos dele não tremeram de culpa. Tremeram de idade. Helena falou baixo. O Senhor me roubou uma vida e ainda chamou isso de cuidado. Osvaldo pegou os papéis e empurrou de volta. Você quer o quê? Um pedido de desculpa? Um casamento aos 52? Quer virar assunto de feira de novo? A pergunta acertou onde ele queria. Helena pensou na igreja cheia, nos cochichos, no rosto de Clara, na tela projetando a assinatura, no nome dela voltando à boca de todos. Foi aí que entendeu que a vergonha ainda mandava nela. Não o amor, não a raiva, a vergonha. Ela guardou os papéis. Eu quero a verdade. Osvaldo sorriu sem doçura. A verdade não devolve juventude. Não, mas pode devolver dignidade. Ela saiu antes que ele visse a primeira lágrima. Na rua já era noite. Uma garoa fina molhava as pedras da calçada. Helena andou sem abrir guarda-chuva. Queria sentir alguma coisa que não fosse memória. Na esquina da matriz, viu a luz acesa dentro da igreja. Augusto estava lá. Sozinho, sentado no último banco, com os cotovelos nos joelhos e as mãos juntas. Não rezava. Pelo menos não do jeito que se ensina. Parecia apenas cansado demais para ir para casa. Helena entrou pela porta lateral. Ele percebeu antes de vê-la. Talvez pelo som do salto. Talvez porque algumas pessoas continuam reconhecendo a presença da outra, mesmo depois de fingir o contrário por décadas. Fui falar com meu tio, ela disse. Augusto levantou devagar. E... ele acha que salvou minha vida. A dor no rosto de Augusto não foi surpresa, foi confirmação. Ele sempre falou como dono das pessoas. Helena olhou para os bancos restaurados. Você contou a alguém naquela época? Minha mãe. E ela? Disse para eu procurar você. No dia seguinte piorou, foi internada. Depois, eu fui perdendo coragem. Cada vez que eu te via de longe, você parecia me odiar com tanta certeza que eu achava que talvez fosse melhor deixar você inteira nessa raiva. Helena virou para ele. Inteira? Raiva segura a gente de pé.
Ela quase sorriu. Você fala como se entendesse. Eu também usei. Contra mim? Contra mim primeiro. A garoa batia nas janelas altas. A igreja vazia tinha cheiro de madeira nova e vela apagada. Helena caminhou até o primeiro banco. Eu costurei 57 vestidos de noiva nos últimos 20 anos. Augusto se aproximou, mas manteve distância. Eu sei. Como sabe? Fiz caixas para algumas delas guardarem o vestido depois. Ela olhou para ele. Você sabia que eram meus? Reconheço seu ponto invisível. Helena sentiu o coração apertar de um jeito quase adolescente. O ponto não aparece. Por isso reconheço. Ninguém faz igual. Ela desviou o rosto. Durante anos, achou que ser esquecida era a prova final de que ele nunca tinha amado direito. E agora, descobria que havia uma forma de lembrança escondida até nos vestidos que ela entregava para outras mulheres. Eu guardei sua caixa, ela disse. Augusto ficou quieto. A de cedro. Ele respirou como se aquela informação doesse. Eu fiz, achando que você guardaria cartas. Eu queimei quase todas. Quase. Não se anime. Ele soltou uma risada baixa. Foi tão pequena que quase não existiu, mas mudou a temperatura da igreja. Helena também sorriu, sem querer. Por um segundo, eles não foram dois adultos destruídos por um documento falso. Foram apenas Helena e Augusto. Ela com linha presa na manga, ele com pó de madeira no cabelo, rindo de uma coisa boba na beira de um abismo. Então passos vieram da sacristia. O padre Elias apareceu com uma pasta. Desculpem interromper. Helena se afastou de Augusto no mesmo instante. O padre fingiu não notar. Encontrei outra coisa. Ou melhor, Dona Marta encontrou. É uma anotação lateral no mesmo livro, meio apagada. Vamos precisar tratar a imagem, mas já dá para ler uma parte. Ele colocou a folha sobre o banco. Era uma cópia ampliada da página do cancelamento. Na margem, quase escondida pela sombra da encadernação, havia uma frase curta. Noivo compareceu. Retirado por ordem da família. J.C. Joaquim Carvalho, o sacristão. Helena levou a mão à boca. Augusto fechou os olhos. Não era a verdade inteira, mas era o suficiente para abrir uma porta que os dois tinham mantido trancada por 30 anos. Noivo compareceu. Helena sussurrou. Augusto não disse, eu falei. Não ergueu a voz, não cobrou. Só ficou ali, recebendo tarde demais uma frase que teria salvado sua juventude. O padre Elias falou, Joaquim morreu há 8 anos, mas a filha dele ainda mora na vila. Dona Cidinha, talvez ela saiba se ele deixou cadernos ou papéis. Helena olhou para Augusto. Ele já estava olhando para ela. A micropergunta mudou. Não era mais apenas quem falsificou, era quem soube e se calou. No sábado de manhã, os dois foram juntos à casa de Cidinha Carvalho. Não combinaram assim. Helena chegou às 9, com a bolsa apertada contra o corpo. Augusto já estava no portão, segurando um envelope com cópias dos documentos. Quando se viram, ficaram constrangidos como dois jovens flagrados antes de um encontro. Eu vim pelo registro, Helena disse. Eu também. Não pense. Não pensei. Pensou. Pensei pouco. Ela quase riu. Segurou. Cidinha tinha 60 e poucos anos, cabelo branco preso com presilha vermelha e olhos cansados de quem herdou culpas que não praticou. Recebeu os dois na sala simples com santos na estante e plantas na janela. Quando ouviu o nome de Osvaldo, levou a mão ao colo. Eu sabia que um dia isso voltava. Helena sentou devagar. O que a senhora sabe? Cidinha olhou para Augusto com pena antiga. Meu pai trabalhou na igreja há 40 anos. Era homem bom, mas tinha medo de gente poderosa. Na semana do casamento de vocês, chegou em casa calado. Minha mãe perguntou. Ele disse que tinham feito uma maldade com 2 meninos. Helena sentiu o rosto queimar. 2 meninos. Era isso que tinham sido. Ele não fez nada? Augusto perguntou. Fez uma anotação. Escondeu no livro.
Disse que, se falasse, ninguém acreditaria nele e ele perderia o serviço. O padre da época estava viajando naquela manhã, voltou quando a confusão já tinha acontecido. Quem cuidou dos papéis foi meu pai, pressionado por seu Osvaldo. Pressionado como? Helena perguntou. Cidinha se levantou com dificuldade e foi até um armário. Tirou uma caixa de biscoitos antiga, cheia de papéis. Procurou devagar, como quem procura dentro de um remorso. Voltou com um caderno pequeno, capa azul, elástico frouxo. Meu pai anotava coisas que não tinha coragem de dizer. Helena não conseguiu tocar. Augusto pegou, mas antes de abrir perguntou: "A senhora tem certeza?" Cidinha assentiu. "Eu devia ter procurado vocês antes, mas quando a gente é pobre e cresce ouvindo que gente grande resolve as coisas, a gente aprende a ficar quieta até da própria consciência." Augusto abriu o caderno. A letra era miúda, inclinada. Na página marcada com uma fita estava escrito: 14 de setembro de 1995. O S veio antes do meio-dia. Trouxe documento pedindo cancelamento dos proclamas de Helena S. e Augusto M. Disse que era vontade do rapaz e que a família não queria escândalo. A assinatura parecia estranha. Questionei. Ele mandou registrar e deixou envelope para a reforma do telhado. Às 15 e pouco, o noivo chegou pela lateral. 2 homens de OS o impediram. Ouvi ameaça sobre a mãe do rapaz. A noiva esperava dentro. Não tive coragem. Que Deus me perdoe. Helena não chorou na primeira linha, nem na segunda. Chorou quando leu: "A noiva esperava dentro." Porque durante 30 anos, a cidade inteira resumiu sua dor a uma frase: "Ele não veio." E agora um homem morto, por medo e culpa, deixava escrito que ela esperava e ele chegara. Os dois tinham estado a poucos metros um do outro. Separados por uma porta, 2 homens pagos e uma mentira assinada. Augusto fechou o caderno com cuidado. Seus olhos estavam molhados, mas sua voz saiu firme. "Posso levar isso ao padre?" Cidinha assentiu. "Só peço que diga que meu pai se arrependeu. Ele rezou por vocês até morrer." Helena enxugou o rosto. "O arrependimento dele não nos devolve nada." "Eu sei." A honestidade de Cidinha impediu qualquer crueldade. Na saída, Helena parou no portão. A rua estava clara, crianças andando de bicicleta, um homem vendendo pamonha, a vida comum passando por cima do extraordinário sem pedir licença. Augusto ficou ao lado dela. "Você está bem?" "Não faça essa pergunta." "Por quê?" "Porque se eu responder, talvez eu não consiga parar." Ele assentiu. Ficaram em silêncio. Depois Helena disse: "Eu pensei que você tinha me deixado porque eu não era suficiente." Augusto virou o rosto para ela. "Helena, não. Deixa eu falar antes que eu desista. Eu pensei que, no último minuto, você tinha olhado para a sua vida e decidido que eu era problema. Que casar comigo era carregar uma órfã teimosa, uma família complicada, um tio mandão, um ateliê que nem existia. Eu pensei que você tinha escolhido a facilidade de não me amar em público." Augusto passou a mão pelo rosto. "Eu pensei que você tinha sentido vergonha de mim." Ela olhou para ele. "Eu sentia orgulho." "Eu também." A palavra ficou entre eles como uma aliança que ninguém teve coragem de comprar de novo. Augusto tirou do bolso uma pequena lasca de madeira polida. "Eu ia te dar uma coisa naquele dia." Helena olhou. Era uma miniatura de chave, feita à mão, com um furo pequeno na ponta. "Que é isso?" "A chave da casa que eu estava tentando alugar. Não era nossa ainda. Era feia, tinha goteira e a varanda era torta. Mas eu tinha feito uma chave de madeira porque você dizia que casa prometida precisava começar por alguma coisa bonita." Helena fechou os olhos. Ela lembrava. Lembrava de passar tardes desenhando cortinas em papel de embrulho. Lembrava de Augusto prometendo fazer uma mesa grande, mesmo que eles só tivessem 2 cadeiras. Lembrava de acreditar que pobreza com amor seria difícil,
mas não humilhante. Por que guardou? Pelo mesmo motivo que você guardou a caixa. Ela abriu os olhos. Eu nem sabia que tinha guardado. Eu também fingi que não. O vento mexeu nas folhas da mangueira. Augusto estendeu a chave de madeira. Helena não pegou. Ainda não. Domingo vão expor os documentos na reinauguração, ele disse. Padre Elias quer falar com a comunidade. Helena endureceu. Não. Helena, não vou ser espetáculo de novo. Não é espetáculo. Você não ficou lá dentro ouvindo risada. Não, eu fiquei do lado de fora, sendo chamado de covarde depois. Ela se calou. Augusto guardou a chave no bolso. Eu não quero te empurrar para a frente daquela igreja. Se você disser não, eu respeito. Mas você quer contar. Quero. Para limpar seu nome? Também. A sinceridade dele a surpreendeu. Augusto continuou. Passei 30 anos sendo o homem que não teve coragem de casar. Tem trabalho que perdi porque pai de noiva não queria marceneiro sem palavra. Tem porta que fechou. Tem amigo que virou rosto. Eu aguentei porque achei que a sua versão fosse outra, que se eu falasse pareceria homem rejeitado inventando defesa. Ele respirou fundo. Mas não é só meu nome. É o seu. Você não foi abandonada. Você foi enganada. E eu acho que a cidade deve ouvir isso de pé. Helena sentiu medo. Não do tio, não da igreja. Medo de descobrir que, sem a vergonha, não sabia mais quem era. Durante 30 anos, ela construiu uma mulher em volta da ferida. Uma mulher competente, respeitada, fechada. Uma mulher que não precisava de altar, de marido, de promessa. Se arrancassem a mentira do centro, o que ficava? Talvez amor. E amor, depois de tanto tempo, dava mais medo que ódio. No sábado à tarde, Helena tentou trabalhar e não conseguiu. O vestido de Clara estava pendurado no manequim, pronto para o casamento da semana seguinte. A renda brilhava à luz da janela. Helena passou os dedos pela barra perfeita e pensou em todas as moças que entraram em sua loja dizendo: eu quero que fique inesquecível. O dela foi, só não do jeito que sonhou. Juliana entrou com 2 xícaras de café. Posso perguntar? Você vai perguntar mesmo se eu disser não. Vou. Helena aceitou a xícara. A senhora e seu Augusto. Não existe eu e seu Augusto. Existe sim, a cidade inteira sabe. Só finge que não sabe direito. Helena olhou para ela. Juliana se sentou no balcão, sem cerimônia. Minha mãe era criança no dia do casamento. Ela disse que nunca esqueceu a senhora descendo a escada. Disse que parecia que ninguém sabia se ajudava ou se olhava. Helena fechou a mão na xícara. Ótimo, até crianças guardaram. Ela também disse que anos depois se arrependeu de ter acreditado no que os adultos falavam. Helena não respondeu. Juliana continuou mais suave. Dona Helena, a senhora costura vestido para todo mundo ter coragem de entrar. Talvez agora seja a sua vez de entrar por outro motivo. Eu não sou noiva. Não falei que era. O silêncio que veio depois foi cheio de linha, tecido, café e uma verdade pequena demais para ser negada. Helena estava cansada de ser lembrada pelo pior dia da vida. À noite, ela voltou à caixa de cedro, tirou o pedaço do véu, lavou com cuidado numa bacia, mesmo sabendo que o amarelado não sairia. Secou com toalha branca. Passou a ferro morno entre 2 panos. O tule ficou frágil, mas inteiro dentro do possível. Depois pegou agulha e linha. Não costurou para consertar. Costurou para poder tocar. Fez na borda um ponto miúdo, quase invisível, o mesmo que Augusto dizia reconhecer sem ver. Enquanto costurava, lembrou do dia em que ele a pediu em casamento. Não com o joelho no chão, nem discurso bonito, mas segurando um carretel perdido. Se eu construir uma casa com uma gaveta só para suas linhas, você mora nela? Ela respondeu. Depende da madeira. Ele disse. Cedro. Ela disse. Então talvez... E ele riu como se talvez
fosse sim. Helena chorou sobre o véu sem fazer barulho. No domingo, a matriz reabriu. Vila das Dores parecia ter saído de casa inteira. Havia bandeirinhas discretas na praça, a banda municipal tocando dobrados antigos, crianças correndo, mulheres com vestidos floridos, homens de camisa passada. A prefeitura montou um telão dentro da igreja para mostrar o processo de restauração e as páginas antigas digitalizadas. A cerimônia seria missa, homenagem e exposição ao mesmo tempo. Helena ficou em casa até o último minuto. Vestiu um conjunto azul marinho, prendeu o cabelo, passou batom claro. Pegou a bolsa. Dentro colocou o pedaço do véu dobrado, o papel com a assinatura verdadeira de Augusto e uma coragem que ainda não parecia dela. Quando chegou à praça, algumas pessoas olharam, sempre olhavam. Mas dessa vez, os olhares tinham outra coisa. Não era pena, era expectativa. A notícia tinha escapado de algum jeito, como escapam todas as coisas em cidade pequena. Uma cópia vista por um funcionário, uma frase dita na padaria, um parente de Cidinha que falou demais. Ninguém sabia tudo, mas todos sentiam que a igreja guardava uma história maior que a reforma. Augusto estava na porta, de camisa branca simples, sem pó de madeira. Parecia desconfortável sem suas ferramentas, como se a roupa limpa deixasse a alma exposta. Quando viu Helena, não se aproximou de imediato. Esperou. Foi ela quem caminhou até ele. "Você veio", ele disse. "Eu costumo chegar quando marco." A sombra de um sorriso passou pelo rosto dele. "Eu também." A frase poderia ter ferido. Em vez disso, costurou alguma coisa. Entraram juntos, mas sem se tocar. A igreja estava cheia. Helena sentiu o corpo lembrar do pânico. O corredor central parecia mais comprido que antes. O altar restaurado brilhava. Os bancos, feitos pelas mãos de Augusto, sustentavam as mesmas famílias que um dia sustentaram a mentira. No primeiro banco, Clara estava com a mãe, segurando um terço. Quando viu Helena, apertou a mão dela de leve. "Fica perto de mim se quiser." Helena quase recusou. Depois aceitou com um gesto. Augusto ficou do outro lado do corredor, junto à equipe da restauração. O padre Elias começou a cerimônia falando da igreja como casa de memória. Falou de paredes que viram batismos, despedidas, casamentos, promessas. Falou de reformas que não serviam apenas para embelezar pedra e madeira, mas para trazer luz ao que o tempo escondeu. Helena ouviu cada palavra como se fosse dirigida a uma ferida. Depois da missa, antes da bênção final, o padre fechou o livro litúrgico e ficou em silêncio. A igreja percebeu. O murmúrio morreu. "Antes de agradecermos a todos que trabalharam nesta restauração", ele disse, "eu preciso pedir licença à comunidade para corrigir publicamente uma injustiça que também se tornou pública nesta mesma casa." Helena sentiu o coração bater no pescoço. Augusto não olhou para ela. Manteve os olhos no altar, como se soubesse que, se olhasse, talvez desistisse para poupá-la. O padre continuou. "Durante a organização dos arquivos antigos, encontramos registros referentes a um casamento que deveria ter acontecido aqui há 30 anos. Muitos dos presentes se lembram. Muitos ouviram versões. Alguns repetiram essas versões. Eu também sou parte de uma instituição que guardou o documento sem compreender, por décadas, a dor que ele representava." Um murmúrio percorreu os bancos. Helena apertou o véu dentro da bolsa. "Hoje, com a autorização das pessoas envolvidas, mostraremos apenas o necessário para que a verdade seja reconhecida." Augusto finalmente olhou para ela. Helena assentiu. Marta, a arquivista, apagou parte das luzes. O telão acendeu na parede lateral da igreja. Primeiro apareceu a página do livro de proclamas. Os nomes: Helena de Almeida Soares, Augusto Ribeiro Menezes. A data. A igreja inteira viu. Helena ouviu alguém suspirar. Depois, a assinatura do cancelamento apareceu ampliada. "Durante 30 anos,
disse o padre. Este registro foi entendido como prova de que o noivo pediu o cancelamento. Algumas cabeças viraram para Augusto. Ele ficou imóvel. Em seguida, surgiu a assinatura verdadeira, retirada de documentos antigos e do papel guardado por Helena. As duas foram colocadas lado a lado. Até quem não sabia escrever direito entendeu. Uma era firme, longa, habitual. A outra torta, curta, fabricada. O murmúrio cresceu. Meu Deus, uma mulher disse. Helena fechou os olhos por um instante. Não era alívio, era exposição. Era dor sendo aberta para ser limpa. O padre levantou a mão, pedindo silêncio. Também encontramos uma anotação do sacristão da época, senhor Joaquim Carvalho, e um caderno pessoal entregue por sua filha. Esses documentos indicam que o pedido de cancelamento foi levado por outra pessoa, sob pressão, e que o noivo compareceu à igreja no dia marcado. O telão mostrou a frase: noivo compareceu, retirado por ordem da família. Helena ouviu a própria respiração quebrar. A igreja inteira ficou muda. Era uma mudez diferente da de 30 anos antes. Naquele dia, o silêncio tinha sido curiosidade cruel. Agora era vergonha coletiva. O padre Elias falou mais devagar. A assinatura de Augusto Ribeiro Menezes foi falsificada. Helena de Almeida Soares não foi abandonada no altar por ele. Augusto não fugiu do casamento. Ambos foram separados por mentira, ameaça e manipulação. A palavra ambos caiu sobre a igreja como sino. Ambos. Não a noiva rejeitada, não o noivo covarde. Ambos, dois feridos, dois enganados. Dois nomes carregando culpa que não lhes pertencia. No terceiro banco, uma senhora começou a chorar. Era Dona Lourdes, tia distante de Helena, já muito velha. No fundo, um homem abaixou a cabeça, o filho de um dos homens que trabalhavam para Osvaldo na época, talvez. Na lateral, Cidinha segurava o caderno do pai contra o peito, chorando sem esconder. Então, a bengala bateu no piso. Osvaldo Soares estava de pé perto da porta lateral. Helena não sabia que ele viria. Talvez viesse para medir o estrago, talvez para impedir. Talvez porque homens como ele não suportam que a verdade seja dita sem sua permissão. Isso é uma vergonha, ele disse, a voz ainda forte apesar da idade. Usar missa para atacar família. O padre Elias manteve a calma. Seu Osvaldo, ninguém aqui busca vingança. Busca sim. Depois de 30 anos, querem manchar nome de morto, de velho, de família respeitada. Augusto deu um passo. Helena também. Por instinto, ele parou quando ela se moveu. Ainda respeitava o espaço dela, mesmo no clímax da própria dor. Helena caminhou até o corredor central. Todos olharam. Por um segundo, ela foi de novo a noiva no altar, mas dessa vez não estava de branco. E não estava esperando ser escolhida. Ela parou diante do tio a alguns metros de distância. O senhor disse que me salvou. Osvaldo apertou a bengala. E salvei. A igreja reagiu com murmúrios de espanto. Helena levantou a mão. Não para silenciar os outros, mas para não se quebrar. O senhor me salvou de uma casa simples e me entregou 30 anos de humilhação. Salvou meu nome, mas deixou que me chamassem de rejeitada. Salvou minha família, mas falsificou a assinatura do homem que eu amava. Salvou meu futuro, mas arrancou a única pessoa com quem eu queria construí-lo. Osvaldo tentou falar. Helena não deixou. Eu não vim pedir que o senhor se arrependa. O senhor já escolheu a história que conta para si mesmo. Eu vim devolver uma coisa que nunca foi minha. Ela tirou da bolsa o pedaço do véu. A igreja inteira prendeu a respiração. Helena segurou o tule amarelado com as duas mãos. A luz da tarde, entrando pelos vitrais restaurados, atravessou o tecido e mostrou os pontos pequenos que ela fizera na borda. Durante 30 anos eu guardei isso como prova da minha vergonha. Hoje eu deixo aqui como prova de que aquele casamento existiu, mesmo tendo sido impedido. Existiu no vestido,
existiu na espera, existiu nele chegando, existiu em mim ficando. Augusto levou a mão à boca. Helena subiu os degraus do altar, não como noiva, como mulher inteira. Colocou o pedaço do véu sobre a mesa ao lado do livro de proclamas. Depois virou para a igreja. Eu não fui rejeitada. A frase saiu baixa, mas todos ouviram. Ela olhou para Augusto, e ele não fugiu. Augusto fechou os olhos, e a primeira lágrima desceu no rosto dele sem pedir licença. A cidade viu. Talvez fosse a primeira vez que muitos ali percebiam que homens quietos também sangram. Só aprenderam a não fazer barulho. O padre Elias se aproximou de Augusto. Você deseja falar? Augusto demorou. Depois, caminhou até o corredor central. Não subiu ao altar. Parou no meio da igreja, no mesmo lugar onde deveria ter caminhado 30 anos antes. Eu cheguei atrasado 8 minutos, ele disse. A honestidade arrancou um riso nervoso de algumas pessoas, logo engolido. Era para eu chegar antes. Minha mãe passou mal em casa. Eu quis esperar o médico da vizinha. Ela me mandou vir. Disse que noiva boa perdoava atraso pequeno, mas não perdoava noivo sem coragem. Ele olhou para Helena. Eu vim correndo. Entrei pela lateral porque achei que a porta principal estava cheia. 2 homens me seguraram. Disseram que Helena tinha desistido. Disseram que eu devia ir embora se ainda tivesse algum respeito por ela. Eu ouvi a música lá dentro. Helena chorou em silêncio. Eu ouvi a música e achei que talvez ela estivesse entrando para casar com outro. Parece absurdo agora, mas mentira contada no momento certo para quem está com medo vira parede. Ele respirou fundo. Eu fui fraco quando não lutei mais. Fui, mas eu não fui falso. Eu não assinei. Eu não cancelei. Eu não deixei de amar porque alguém mandou. A igreja estava tão quieta que dava para ouvir a madeira estalar. Augusto continuou. E se eu fiquei calado depois, foi porque achei que falar ia ferir mais a mulher que eu já acreditava ter perdido. Hoje eu entendo que silêncio também machuca. Por isso, diante de vocês, eu peço perdão a Helena por cada ano em que minha dor não teve coragem de procurar a dor dela. Helena desceu um degrau. Eu também peço perdão, ela disse. Augusto balançou a cabeça como quem não queria. Ela insistiu. Por ter acreditado que você era covarde antes de perguntar se alguém tinha sido cruel. Ele respondeu. A gente acreditou no que suportava acreditar. Essa frase quebrou a igreja de um jeito manso. Não absolvia tudo, mas explicava o humano. Osvaldo, vendo a comoção fugir do seu controle, tentou sair. A bengala bateu no piso. Ninguém o segurou. Não era necessário. Sua derrota não seria algema, seria memória pública. Pela primeira vez, ele sairia de uma igreja sem comandar a versão dos fatos. Antes de alcançar a porta, Dona Cidinha se levantou. Seu Osvaldo, ele parou. Ela ergueu o caderno do pai. Meu pai teve medo do Senhor a vida inteira. Eu também tive. Hoje não tenho mais. Osvaldo não respondeu. Saiu. A porta lateral fechou com um som seco. Não houve aplauso imediato, seria pequeno demais. O que houve foi algo mais raro. Pessoas baixando a cabeça, algumas chorando, outras olhando para Helena e Augusto como se os vissem pela primeira vez. Uma mulher do quarto banco levantou. Helena, disse, com a voz tremendo, eu estava aqui naquele dia. Eu repeti coisas que não devia, me perdoa. Outra pessoa levantou. Eu também. Depois outra e outra. Não virou espetáculo. Virou uma fila desajeitada de gente comum tentando devolver, com palavras tardias, uma honra que a fofoca tinha roubado cedo demais. Helena não abraçou todos. Não conseguiria. Apenas assentia. Às vezes dizia, obrigada. Às vezes dizia, eu ouvi. Às vezes não dizia nada. Augusto ficou por perto sem invadir. Essa era a delicadeza que o tempo não tinha tirado dele. Saber estar próximo sem prender. Quando a igreja começou a esvaziar, Clara se aproximou com os olhos vermelhos.
Dona Helena, eu não sei nem o que dizer. Helena tocou o rosto da moça. Diga sim no dia certo, e se tiver dúvida, pergunte. Não deixe ninguém responder por você. Clara abraçou Helena com força. Dessa vez, Helena abraçou de volta. No fim da tarde, a igreja ficou quase vazia. O padre recolhia papéis. Marta desligava o scanner. Cidinha conversava baixo com algumas pessoas. O pedaço do véu permanecia ao lado do livro, como se finalmente tivesse encontrado lugar fora da gaveta. Augusto se aproximou de Helena. Quer que eu te acompanhe até em casa? Ela olhou para a porta principal. Durante 30 anos, saiu de todo lugar antes que alguém pudesse vê-la precisar de companhia. Não quero ir para casa agora. Então para onde? Helena respirou fundo. Para a praça. Augusto assentiu. Caminharam juntos pela nave. Ao chegarem à porta, Helena parou. A escadaria da matriz estava banhada por luz dourada. A praça tinha menos gente agora. Algumas crianças corriam perto do coreto. Um casal idoso dividia pipoca num banco. O mundo continuava comum, mas Helena não era mais a mesma dentro dele. Augusto, ao lado dela, tirou do bolso a chave de madeira. Eu trouxe de novo. Ela olhou para a pequena chave. Você insiste. 30 anos depois virou defeito antigo. E abre o quê? Nada. A casa nem existe mais. Foi vendida, derrubada, virou estacionamento por um tempo. Agora acho que é uma farmácia. Helena sorriu com tristeza. Romântico. Eu era melhor com madeira do que com finais. Ela pegou a chave. Dessa vez, pegou. A peça era leve, polida pelo tempo e pelos dedos dele. Na lateral, quase apagadas, havia 2 letras entalhadas. H e A. Helena passou o polegar sobre as iniciais. Você fez isso antes do casamento? Na véspera. Confiante? Muito. Bobo. Também. Eles desceram os degraus. No meio da escada, uma senhora que saía da igreja parou e olhou para eles com emoção. Helena esperou o velho impulso de soltar a mão que ainda nem segurava. Mas Augusto não tocou nela. Deixou a escolha no ar. Foi Helena quem estendeu os dedos. Não foi gesto de menina. Não foi promessa apressada. Não foi casamento tardio para corrigir estatística de felicidade. Foi só uma mão procurando outra depois de décadas de versões erradas. Augusto segurou com cuidado, como se a mão dela fosse uma peça antiga restaurada, firme o suficiente para não cair, delicado o bastante para não marcar. A praça viu, algumas pessoas também. Ninguém cochichou alto, e se cochicharam, Helena já não pertenceu mais ao cochicho. Caminharam até o coreto sem pressa. O sol baixo acendia a fachada da matriz, e os bancos restaurados, vistos pela porta aberta, pareciam fileiras de testemunhas finalmente honestas. E agora? Augusto perguntou. Helena olhou para a chave de madeira na palma da mão. Agora eu vou aprender quem sou sem odiar você. Ele absorveu a frase como quem recebe bênção e sentença ao mesmo tempo. E eu vou aprender quem sou sem carregar culpa que não era minha. Ela assentiu. Parece trabalho. Eu sou bom de trabalho. Eu sei. Ele sorriu. Helena olhou para ele com uma ternura cautelosa, adulta, sem pressa de virar final bonito só porque a cidade queria chorar direito. O amor que restava ali não era o mesmo dos 20 anos. Não tinha a inocência de antes, nem a ilusão de que bastava querer. Era um amor com rugas, perdas, manias, cicatrizes, contas pagas, noites sozinhas e nomes evitados na feira. Mas ainda era amor. E talvez esse fosse o milagre permitido aos humanos. Não o impossível acontecendo sozinho, mas 2 pessoas, depois de toda a mentira, ainda escolherem não fugir da verdade. No dia seguinte, a prefeitura publicou no mural da igreja uma nota simples, reconhecendo o erro histórico no registro dos proclamas e informando que o documento seria preservado com a anotação correta.
O padre Elias pediu uma cópia para o arquivo restaurado. Marta catalogou o caderno de Joaquim junto às provas. Cidinha levou flores ao túmulo do pai e disse, pela primeira vez em voz alta, que ele podia descansar. Osvaldo não pediu perdão. Mandou por um advogado uma carta dizendo que tudo era interpretação emocional de fatos antigos. Helena leu uma vez, dobrou e guardou sem raiva. Algumas confissões nunca vêm da boca do culpado. Às vezes vêm dos documentos, das testemunhas, dos silêncios quebrados e da coragem de quem sobreviveu. 2 semanas depois, Clara casou. Helena foi. Não como costureira escondida na lateral. Sentou-se no terceiro banco, perto do corredor, usando um vestido verde que ela mesma ajustou. Augusto chegou antes do início e parou ao lado dela. Posso? Ela fez uma cara séria. Você chegou no horário? 20 minutos antes. Então pode. Ele sentou. Quando a marcha começou, Clara entrou com o vestido perfeito, a barra 2 dedos acima do chão, parecendo flutuar, mas podendo caminhar sem tropeçar. Helena chorou. Não pelo que perdeu apenas. Chorou pelo que ainda podia ver sem se esconder. Augusto tirou um lenço do bolso e ofereceu. Ela aceitou. Você anda preparado, sussurrou. Aprendi que casamento faz gente chorar. Nem sempre pelos motivos certos. Hoje sim. Ela olhou para o altar, onde o livro de proclamas restaurado estava guardado numa caixa de vidro lateral, com uma pequena legenda explicando a importância dos registros antigos para a memória da comunidade. Não havia exposição sensacionalista, não havia nome transformado em fofoca, mas quem sabia, sabia. A igreja que guardou a mentira, agora guardava também a correção. Na saída do casamento, Clara jogou o buquê. As moças riram e se empurraram. O buquê voou torto, passou por cima das solteiras jovens e caiu exatamente aos pés de Helena. Todo mundo ficou em silêncio por um segundo. Helena olhou para as flores. Depois olhou para Augusto. Ele levantou as mãos. Eu não fiz nada. Ela riu. Dessa vez, riu de verdade. Não pegou o buquê como promessa. Pegou para devolver a Clara, que veio correndo, vermelha de emoção. Fica com ele, dona Helena. Não, minha filha, o dia é seu, mas a senhora merece. Helena segurou as flores, sentiu o perfume, pensou em todas as versões que tentaram escrever para ela. A rejeitada, a orgulhosa, a fria, a costureira que nunca casou, a mulher que ficou parada no altar. Então tirou uma única flor branca do arranjo e devolveu o resto. Eu fico com esta, o bastante para lembrar sem precisar repetir. Clara abraçou-a de novo. Augusto acompanhou Helena até a praça. A banda tocava algo alegre no coreto. Crianças corriam. O céu estava limpo depois de dias de garoa. Perto da fonte, Helena parou e tirou da bolsa a chave de madeira. Pensei no que você perguntou. Eu perguntei algo? Perguntou com os olhos. Você sempre foi péssimo escondendo pergunta. Ele sorriu. E qual é a resposta? Helena segurou a chave entre os dedos. Eu não quero retomar de onde paramos. Augusto ficou quieto, mas seus olhos sentiram antes do rosto. Ela continuou. Não dá. Aqueles dois não existem mais. A casa não existe, o vestido não existe. Nossas mães não estão aqui. E eu não quero fingir que 30 anos foram apenas um intervalo. Ele assentiu devagar. Eu entendo. Mas eu aceito caminhar. Augusto levantou os olhos. Caminhar? Pela praça, pela cidade, pelo que sobrou, pelo que a gente ainda não sabe, sem pressa, sem promessa bonita para calar a dor, sem deixar ninguém decidir por nós. A expressão dele mudou como madeira recebendo verniz. A beleza já estava ali, só precisava de luz. Eu posso começar com café? Café não é caminhada, é preparação. Você continua teimoso e você continua fingindo que não gosta. Ela tentou segurar o sorriso. Não conseguiu.
Foram até o café da esquina, o mesmo lugar onde antigamente havia um armazém. Sentaram-se perto da janela. Pediram café coado e pão de queijo. Falaram primeiro de coisas pequenas. A reforma, o trabalho, a saúde, a cidade mudada. Depois, as pausas ficaram menos defensivas. Augusto contou da mãe, dos últimos anos dela, de como ela nunca deixou de dizer que Helena tinha olhos de quem não mentia. Helena contou do ateliê, das noites viradas, da primeira vez que uma noiva disse que ela tinha salvado o dia. E salvou? Augusto perguntou. Salvei a barra. O dia era responsabilidade dela. Justo. Mais tarde, quando saíram, a cidade já acendia as luzes. A matriz brilhava no alto da praça. A porta estava aberta. Lá dentro, alguém apagava as velas. Helena parou na calçada oposta. Por décadas, aquele prédio foi a moldura da sua humilhação. Agora era outra coisa. Não exatamente casa, não exatamente perdão, mas um lugar onde a verdade tinha sido dita em voz alta. Augusto ficou ao lado dela. Você acha que um dia vai entrar sem doer? Helena pensou. Não sei. Talvez doa diferente. Diferente serve. Serve. Ele estendeu a mão. Ela demorou menos que da primeira vez. Segurou. E assim atravessaram a praça, não como noivos recuperando uma festa perdida, não como jovens fingindo que o tempo não cobrou preço, mas como duas pessoas adultas que tiveram a honra devolvida diante de quem um dia as julgou. Na última luz daquele domingo, Helena entendeu que o amor não tinha vencido tudo. Não venceu o tempo. Não devolveu filhos que talvez existissem, não reconstruiu a casa prometida, não ressuscitou as mães, não apagou as noites em que cada um chorou sozinho, mas venceu a mentira. E depois de 30 anos, isso já era imenso. Ao chegar diante da igreja, ela pediu que Augusto esperasse, subiu sozinha os primeiros degraus, tocou a porta de madeira restaurada por ele. Sentiu sob os dedos a textura nova cobrindo marcas antigas. Depois entrou apenas um passo, um único passo, o bastante para não fugir. Augusto ficou lá fora, respeitando. Helena olhou para o altar, para o lugar onde deixara o pedaço do véu, para o corredor onde esperou e onde agora todos sabiam que ele também tinha chegado. Então voltou. Pronto? Augusto perguntou. Não, ela disse. Mas comecei. Ele sorriu. Desceram juntos. E quando atravessaram a praça de mãos dadas, sem festa, sem anúncio, sem pressa, algumas pessoas viram e ficaram em silêncio. Não era silêncio de julgamento. Era silêncio de quem entende que certas reparações não precisam de aplauso. Precisam apenas ser vistas. Helena guardou a flor branca dentro da caixa de cedro, ao lado da chave de madeira. Não como lembrança de um casamento perdido, mas como começo de uma verdade tardia. E pela primeira vez em 30 anos, quando os sinos da matriz tocaram ao anoitecer, ela não fechou a janela.